saborearmos a Divina Liturgia de hoje, que traz para nós alguns temas que alguns podem considerar polêmicos, inclusive. Eu não considero polêmico porque o tema ele é religioso. Mas, infelizmente, às vezes, por conta de estarmos na sociedade que tem tantas ideias diversas, a gente começa a achar que é algum tipo de ofensa particular ou de polêmica. Vamos lá a elas. Cadê? A segunda leitura traz para nós a essência do Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar é: vós que temeis a Cristo. Então, essa palavra de São Paulo está dirigida para que tipo de cristão? Para os que temem a Cristo. Então, a palavra não serve para aquele que não é cristão ou para aquele cristão que ainda não colocou sua vida debaixo do temor de Cristo. Ponto. Porque a primeira leitura dela eu quero tirar essa frase que é muito importante. A gente tem que começar a segunda leitura dando esta resposta da primeira, que foi uma pergunta. Vocês querem adorar os deuses estrangeiros? Não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a resposta que nós tiramos da primeira leitura. Nós não queremos adorar os falsos deuses que nossos pais adoraram naquela terra prometida quando lá estavam antes de nós chegarmos. Nós queremos servir ao Deus verdadeiro. Mas como é que a gente serve esse Deus verdadeiro? São Paulo vai dar a dica aqui, ó. A vós que temeis a Cristo. A vós que temeis a Cristo, o que é que São Paulo vai recomendar? Sede solícitos uns para com os outros. Ou seja, São Paulo está pedindo de nós que a gente seja solidário um com o outro, que a gente seja preocupado um com o outro, que a gente ore um pelo outro e que a gente possa ajudar, na medida do possível, o outro a travar as suas batalhas, sobretudo as espirituais. Ou seja, todas as vezes que alguém aqui está dodói, a gente reza pela pessoa. A gente reza em ação de graça quando alguém se recupera. A gente reza pedindo a saúde. A gente reza pedindo emprego. A gente reza pedindo a paz. Todas essas coisas são solicitudes que nós precisamos ter uns para com os outros. E também precisamos ter o entendimento que precisamos usar os bens que passam para alcançarmos os bens que não passam. O que são os bens que passam, que são transitórios? É uma ajuda que alguém pode dar para a gente, é um asfalto, é um diálogo com a Secretaria de Prefeitura do Governo do Estado, dizendo, olha, ali na nossa comunidade nós precisamos desse benefício. Isso também é ser solícito, porque para alcançar a Deus, para dizer que nós amamos a Deus, nós não podemos fazer isso sem antes amar o nosso irmão. E a gente não ama o irmão apenas dentro da nossa comunidade religiosa. A gente tem que amar todos os irmãos, então fora dela também precisamos espalhar essa solicitude como São Paulo pede, sede solícito uns para com os outros, não somente na sua patotinha da sua igreja, na sua paróquia, não, tem que ser solícitos com todos. Aí ele vai dizer na segunda linha, no segundo parágrafo, e esse é o assunto que muitos acham que é polêmico, mas não é. Percebam. Para as mulheres, São Paulo vai dizer, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Por que, padre, que para o mundo essa frase ela é polêmica e para nós que somos cristãos, temente a Cristo, ela não é? Porque as pessoas no mundo acham, quando leem essa passagem, e elas param aqui, ó, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, ponto. Não tem ponto na leitura. Não tem nem vírgula. Continua. Como ao Senhor. Existe um comparativo. Como é que as esposas precisam ser submissas aos seus maridos? Da mesma forma que elas são submissas a Cristo, o seu Senhor. Então, é uma recomendação espiritual. Significa dizer que a mulher não é empregada do marido. Não é empregada doméstica do marido. Ou seja, não é funcionária do marido. Então, não tem nada a ver com ser melhor que o marido ser melhor que a esposa. Não existe isso. É uma recomendação
espiritual. E já tem o comparativo. De que maneira eu tenho que ser submisso ao meu marido? Como ao Senhor. Que marido é esse também? O marido cristão, que é temente a Cristo. Se não for temente a Cristo, não se aplica a esta recomendação. Mas também São Paulo vai dizer uma outra coisa, descendo aqui o texto, e por isso não é polêmico para nós. Ele vai dizer: pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Onde é que está a questão social aqui? Em lugar nenhum. Isso aqui é essencialmente religioso e espiritual. Cristo é a cabeça da igreja. O homem, que é a representação de Cristo, é a cabeça da sua esposa. E, obviamente, por lógica, a esposa é a cabeça dos filhos. Muito bem. Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador do seu povo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, ou seja, como o corpo místico da igreja é solícito com Cristo, presta as suas atenções ao Cristo, as suas necessidades ao Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos vossos maridos. Então, o que é que São Paulo está recomendando para as mulheres aqui? Duas coisas. Submissão, que é espiritual, e solicitude. Seja solidária para com os vossos maridos. Beleza. Aí, Paulo vai dizer para os maridos agora: maridos, amai as vossas mulheres. Ele continua, mas eu vou dar só um ponto aqui. Se São Paulo tivesse terminado essa frase aqui, exatamente aqui, maridos, amem as vossas mulheres, tivesse colocado um ponto e tivesse ido para outro assunto, os homens já estariam em desvantagem, agora sim, desvantagem social, para com as mulheres de quilômetros de distância. Por que, padre? Em desvantagem, por um motivo simples. A submissão ela é espiritual e a solicitude é para ajudar no lar. Mas o amor, a obrigação de amar, quando a gente ama os nossos filhos, o que a gente faz por eles? Hein? Tudo, né? A gente dá do melhor, procura dar a melhor escola, a melhor roupa, não é assim? A melhor educação. Se alguém diz para o nosso filho que ele é feio, o que a gente faz? A gente briga, né? Epa, feio é seu filho. Lave a boca com água e sabão para falar do meu filho. Sim ou não? Ninguém quer que fale mal do nosso filho. Por quê? Porque nós amamos. E por amor a gente trabalha um pouco mais, a gente faz hora extra, a gente quer construir uma casa melhor. Sim ou não? Muito bem. Porque amar é entregar e doar a própria vida. E olha que coisa espetacular. São Paulo está pedindo aos homens que dediquem a sua vida para as suas esposas. Ou seja, tudo de melhor, todo o seu pensamento, tudo que você vai fazer nesta vida é para que a sua esposa seja preservada, seja resguardada. Sinta-se amada, cuidada e protegida. Essa é a missão do homem. A mulher não precisa fazer nada disso para com o marido. Entenderam? Que socialmente, quem está com a desvantagem nessa passagem bíblica aqui é o homem em relação à mulher. E como eu disse, se Paulo tivesse parado aqui, a desvantagem já seria quilométrica. No entanto, a gente vai voltar agora para o tema espiritual e a desvantagem vai aumentar. Veja lá, maridos, amai as vossas mulheres, de que maneira? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Onde foi que Jesus amou a igreja e se entregou por ela? Olha lá, na cruz. Ou seja, literalmente, São Paulo está dizendo para os maridos: se necessário for, maridos, doem as suas vidas para as suas esposas. Então, note que no mundo espiritual, a responsabilidade do marido que é cristão e que teme a Cristo é entregar sua vida à sua esposa. Não aos filhos, repararam? Não é para os filhos, é para a esposa. Por quê? Porque a vida da esposa é para os filhos. E a vida do marido é para a esposa. E isso tudo São Paulo quer dizer porque ele entende essa perspectiva da família. Na verdade, Paulo não está nem engrandecendo a mulher, nem engrandecendo o homem. Ele está engrandecendo a família. Essa é a estrutura que dá liga para que uma família possa andar para frente na harmonia de Deus, nosso Senhor.
onde a mulher submete-se ao marido que é cristão e temente a Deus, e o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente vai começar a compreender que essas coisas fazem sentido, porque primeira leitura, qual foi a frase da primeira leitura? A resposta que a gente tem que dar a Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que eu e minha casa servimos ao Senhor? Aí vem a harmonia da família. Marido e mulher precisam entender que suas vidas não estão um para o outro, mas essas vidas estão para Deus nosso Senhor. Ou seja, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa para amar a Deus nosso Senhor, nessa perspectiva. Eu amo meu marido e quero levá-lo para Deus. Eu amo a minha esposa e quero levá-la para Deus. Nós dois amamos nossos filhos e os queremos levar para Deus. Essa é a perspectiva perfeita. E o evangelho de hoje, Jesus vai falar que já sabia, aqui é o finalzinho do discurso eucarístico de Jesus. Jesus sabia quem o ia trair. E no finalzinho São Pedro vai dar uma resposta que eu acho fantástica, né? Quando ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida em si mesmo. E alguns dos discípulos, seguidores de Jesus, e eu imagino inclusive que este grupo de discípulos que começaram a se afastar de Jesus, o Evangelho vai dizer isso, ao escutar isto, um grupo de discípulos deixaram de seguir Jesus. Quem é esse grupo de discípulos? Muito provavelmente aqueles que vieram diretamente do judaísmo, mas que vieram e eram mais apegados, ou seja, eles com certeza faziam parte daquele grupo mais tradicional dos judeus, da religião judaica, e ao escutar isso, disse, não, Jesus tem uma conversa bonita, ele fala de amor, mas dar a carne para comer já é demais. Dar o sangue dele para beber já não dá. Aí já passou dos limites. Aí eu já não vou seguir, não. Isso aí já é loucura. Pronto. Então foi esse grupo de pessoas que começaram a se afastar de Jesus. E diferente das parábolas, onde Jesus explica depois para os seus discípulos o que significa aquela parábola que ele contou, aqui não é uma parábola. Ele está prenunciando aquilo que nós faríamos e estamos fazendo hoje. A Santa Missa, a Divina Liturgia, é a celebração do corpo e do sangue de Cristo. Ponto. É a única coisa que nós celebramos na missa, é isso. Nós colocamos, obviamente, a liturgia para celebrar várias coisas, o aniversário, a gente reza por quem fez a Páscoa particular, a gente reza pedindo saúde, mas no fundo, tudo que nós fazemos para celebrar a Eucaristia, a presença real do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai dizer para os apóstolos, vocês querem ir embora também? Os outros foram embora. Vocês, os 12, olha que coisa interessante. Jesus volta-se para os 12. Ele tinha uma multidão seguindo ele. No final do discurso eucarístico só restam os 12. E Jesus pergunta para os 12, vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Esse tempo todo que a gente passou junto, esses 3 anos que a gente passou aqui junto, fazendo a catequese, mostrando para vocês o reino de Deus, o reino dos céus, vocês querem ir embora? Hoje Jesus pergunta para vocês, Lourdes, que há 10, 15, 20, 30 anos participa da igreja, né? Beatriz, que desde a juventude participa aqui também com a gente da igreja, Antônio e Dantas, que participam, tem uma longa caminhada na igreja, Paulinha, que tem uma longa caminhada na igreja, Ademar Costa Filho, que tem uma longa caminhada na igreja. Por causa dos perrengues deste mundo, por causa das dificuldades, por causa da violência, vocês também querem me abandonar? Por causa do problema particular que cada um de vocês tem no dia a dia, de família, de trabalho, vocês também querem me abandonar? Querem largar a mim, pão vivo do céu, para ir ver outras espiritualidades? E a gente precisa dar a mesma resposta que São Pedro deu a Jesus. Aonde iremos? Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu não quero me apartar deste pão e deste vinho que o Senhor disse que é corpo e sangue. Não temos para onde ir, só Tu tens palavras de vida eterna. E aí a gente faz um ciclo perfeito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo a família da perspectiva que a submissão é espiritual, o amor do marido para com a mulher é espiritual e ele deve estar disposto a doar sua vida para a sua esposa.
e também entendemos que precisamos ir em direção deste pão vivo do céu, porque não existe outro caminho. Só Jesus tem palavras que nos levam para a vida eterna. Os outros líderes religiosos têm palavras bonitas, têm palavras encantadoras. Nossos irmãos espíritas, se você conversar com um irmão espírita, Ave Maria, você se encanta. Eles são estudiosos, inteligentíssimos. Os nossos irmãos budistas têm uma filosofia. Quando começa a ouvir a filosofia budista, Ave Maria, dá vontade de virar budista na hora. Que coisa linda! Você vê os outros pregadores de outras entidades, são maravilhosos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o único que tem palavras que levam para a vida eterna é Jesus. Mas, padre, você não está desmerecendo os outros irmãos religiosos? Não. Eu pergunto, qual destes que eu citei aqui prometeu a vida eterna? Qual desses que eu citei aqui disse que se comer a carne e o sangue dele vai ter vida eterna? Nenhum deles. Só Jesus disse isso. E só Jesus não desistiu de ficar só. Perceberam? Uma multidão seguia Jesus. Quando Jesus anunciou o pão vivo descido do céu e que dá a vida eterna, praticamente todos abandonaram Jesus. Só ficaram os 12. E provavelmente se entreolhando. Meu Deus do céu, saio, não saio, saio, não saio. Não é? Alguns devem ter ensaiado sair, mas por vergonha ficaram ali, pezinho esperando. Provavelmente olhando para a cara de São Pedro. Se Pedro sair, eu saio fora. Se Pedro não sair, eu estou aqui. Pedro, né? Pedro é bicho solto. Então, se Pedro está aqui, eu estou aqui. E aí ele vai perguntar. Ou seja, Jesus chega a instigar. Vocês querem ir embora também? Né? Porta da rua, serventia da casa. Metaforicamente falando, que lá nem porta tinha. Mas foi, em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, era o que Jesus teria dito. A porta da rua é serventia da casa. Vocês também querem ir embora? E Pedro vai dar a resposta por nós, e nós precisamos repetir a resposta de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Só tu, não existe outro nome. Tem palavras de vida eterna. E ele vai concluir dizendo, e nós cremos, Senhor. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. Outra coisa que nós devemos dizer todos os dias, sobretudo quando viermos comungar. Nós cremos, Senhor, que tu és o Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.